Então, o Apocalipse tem muito menos interesse em assustar as pessoas do que confortá-las e trazer uma esperança da vitória definitiva do reino de Deus. Tem algum sinal já aparecendo lá em Israel de que estamos perto dos últimos tempos ou não? Lance de secar não sei o quê, falta de peixe, não tem umas coisas assim? A vaca vermelha não, não tem um negócio assim? Tem a novilha vermelha. A novilha vermelha. E essas tá coisas? Misturando um monte Então, de coisa. tem muita Eu tô juntando tudo que eu já ouvi aqui num pacote só. Então, tem muita coisa acontecendo em Israel, mas também depende muito da interpretação. A reconstrução do templo também. Então, aí... esses assuntos giram muita polêmica. Exato. Mas, assim, vamos colocar os pingos nos is. Tá. O Templo de Jerusalém não começou a ser reconstruído. Mentira, então. Ponto. Agora. Nem secretamente, né? Não, templo o não. templo não. Templo não. A gente não pode nem entrar no lugar, muito menos reconstruir o templo, porque o templo tem que ser reconstruído no mesmo lugar, sobre a pedra, que hoje em dia dá o domo da rocha. Eu te garanto, no dia que um judeu colocar uma pedra lá, o mundo todo vai lá estar com câmeras para filmar. Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial. Então, não tem nenhum plano concreto de começar a construção do edifício do templo de Jerusalém. Ponto. Quem fala outra coisa é fake news. Tendo dito isso, outras coisas sim estão sendo feitas. Existe um Instituto do Templo que preparou a maioria dos utensílios do templo. Então, por exemplo, o candelabro, a menorá, está pronta. Ela existe. Frente da sinagoga lá na rua. Então a menorá existe. A gente tem o altar. A gente tem muita coisa que está preparada. O altar, ele existe. O altar de sacrifício. Tem muita coisa que está preparada e pronta. Dos utensílios. As roupas dos sacerdotes está pronto. Quando decidirem, vai ter um sumo sacerdote, eles vão pegar a exposição lá do museu, abrir e vestir o cara e dizer, tá aqui tua roupa pronta. Então tem muitos utensílios, tem muita coisa física que se preparou, não é difícil. E uma novidade é as novilhas vermelhas, porque a Bíblia fala que tinham vacas vermelhas. A gente eu conheço como vaca vermelha, mas a correta é novilha. Em português é novilha. Pará do mar. Pará do mar em hebraico é vaca vermelha, as novilhas vermelhas. A gente sabe que na Bíblia existiam as novilhas vermelhas e elas eram sacrificadas, queimadas, e a cinza delas era usada num ritual de purificação. Então o templo, para funcionar, precisava ter essas novilhas vermelhas. E um cara nos Estados Unidos conseguiu produzir novilhas vermelhas. Porque não pode... Vaca, quando vermelha, na realidade, é com os pelos todos vermelhos, sem ter nenhum pelo de outra cor. Nossa. Então, hoje em dia, as vacas, elas têm... é só jogar um guache também em cima, né, gente? Acho que eles não estão considerando essa possibilidade. Então já tem isso. Então, eles conseguiram agora... Foi um projeto de mais de 20 anos de cruzando vacas e novilhas. Um projeto genético para conseguir voltar à novilha vermelha. Então, se conseguiram produzir novilhas vermelhas nos Estados Unidos e voaram as vacas, pessoal dos Estados Unidos para Israel. E elas estão em Israel, elas estão escondidas. Elas estão num lugar que não é aberto à visitação, porque eles têm um pouco de medo de alguém ir lá e fazer alguma coisa. Então elas estão escondidas, mas eles estão agora eu estou em contato com esse pessoal, eu conheço eles, então eles estão fazendo agora uma infraestrutura enorme para as novilhas, para guardar elas. Então elas no futuro vão estar num local especial, protegidas, e vai ser permitida a visitação a elas. Mas as novilhas vermelhas chegaram em Israel, vieram voando de avião, mas vieram em Israel. Então a gente tem as novilhas vermelhas, a gente tem os utensílios, e o que tu falou do mar secando, peixes, isso e aquilo. Tem um fenômeno muito interessante que está acontecendo. Ele está acontecendo, não é fake news. Agora, a questão é a interpretação. O que acontece tem a profecia de Ezequiel 47, que fala que o Mar Morto vai voltar a ter água doce, e que vão ter peixes e pescadores de Engedi e Neglaim, e que a vida vai voltar, e que vão ter árvores frutíferas. Ezequiel conta uma profecia inteira que fala da volta à vida à região do Mar Morto. Mas quando tu viaja à região do Mar Morto, pelo menos até 20 anos atrás, 30 anos atrás, não tinha absolutamente nada. Nenhum mato crescendo lá. É simplesmente uma zona... Mosca tinha. Tem? Isso mosca tinha. Isso mosca tem, tinha. Né? Mas assim, não tinha vida lá realmente, não tinha vegetação, não tinha absolutamente nada, era uma zona completamente morta, seca, salgada, sem absolutamente nada. O que começou a acontecer é água do Mar Morto, água do Rio Jordão, que deveria chegar no Mar Morto, está sendo desviada. E por isso o nível do Mar Morto está baixando. E o que aconteceu é que o nível está baixando, e no lugar que o nível está baixando, está brotando água doce. Então,
essa água doce ela está abrindo crateras. Então tu tem o Mar Morto que continua morto, mas ele recuou. E no local onde ele recuou, esses quilômetros, são quilômetros e quilômetros de recuo, se criaram crateras, essas crateras se encheram de água doce vindo da região do aquífero de Jerusalém, quer dizer, da região de Jerusalém está vindo água doce, enchendo essas crateras, e por ser crateras de água doce, elas estão atraindo vegetação, pássaros e peixes. Então tu tem literalmente na região do Mar Morto, peixes hoje em dia, vivendo. Até esses tempos a gente gravou um passarinho, acho que uma garça, um pássaro branco, eu acho que era uma garça, pescando dentro dos bolanes. Aí tu consegue ver o passarinho com os peixes na boca. E é uma coisa muito impressionante, porque esse fenômeno são milhares de bolanes que se abriram nos últimos 20 anos, e é uma coisa, a gente está falando nos últimos talvez 5, 10 anos, que eles começaram a surgir vida, e os peixes é realmente uma questão de poucos anos atrás. Então, uma série de fenômenos interessantíssimos que estão acontecendo, que não tem ainda explicação científica, e que se encaixam com a descrição, talvez com parte da descrição de Ezequiel, e depois tem gente que diz, ok, essa profecia de Ezequiel está se cumprindo, mas não é que o Mar Morto está ficando doce, sim, o Mar Morto está desaparecendo, tem água doce surgindo no lugar. Entendi. Acho que tem algumas coisas interessantes, né? Essa questão da novilha vermelha, que aparece o número 19, né? O pessoal da tradição judaica entende que surgiria a 10ª novilha vermelha da história, com a intenção de fazer esse sacrifício para o ressurgimento futuro de um templo. Mas assim, acho que o primeiro sinal de que nós estamos avançando na direção do fim dos tempos é o próprio retorno do povo judeu para a terra de Israel, porque 1/3 dos judeus foram exterminados na ocasião do nazismo, né? Então os judeus nem alcançaram a população que eles tinham em 1939, antes do genocídio. E quando você vê 3 anos depois Israel surge, e com tudo que se levanta contra Israel, o povo se estabelece. Hoje Israel em muitos aspectos é uma potência. É um negócio muito impressionante isso. E é interessante que, olhando para algumas profecias, quando você lê textos de Zacarias, quando você lê Amós capítulo 9, o texto diz que Deus chamaria o seu povo para a terra para nunca mais ser de lá desarraigado. Então isso leva a gente a pensar, né? E também, em grande parte, a geração pós-holocausto ela ficou muito afetada, muito machucada e muito traumatizada. Muitos judeus se tornaram muito seculares em função de não dá para explicar o que aconteceu. Mas há nitidamente uma expressão de busca de espiritualidade intensa nesse contexto, né? E curiosamente, tanto do lado cristão quanto do lado judeu, existe uma ideia que quando se aproxima do momento da redenção, haverá maior entendimento entre judeus e cristãos. Não sei se a gente já está cumprindo uma parte aqui, né? Aqui a gente está cumprindo. E isso nunca aconteceu na história, esse tipo de coisa. E aí, da perspectiva do Novo Testamento, tem uma coisa curiosa, que o evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Quando o cristianismo primitivo surge, ele surge e permanece bastante limitado ao mundo do ambiente romano. Vilela, nos últimos 50, 60 anos, preste atenção nisso, o cristianismo cresceu como nunca em toda a história. Na África e na Ásia aconteceu um negócio. Você calcula que na China hoje você tem de 100 a 150 milhões de cristãos. Há 4 ou 5 décadas atrás, a Coreia é um país sem nenhuma expressão de cristianismo. Hoje é um país assim, e é uma coisa impressionante o que tem acontecido, e pela primeira vez na história. Então é curioso que, de repente, né, nos últimos 70 anos, você tem o surgimento de Israel, essa renovação do povo judeu, o povo judeu voltando para a terra, uma aproximação e uma conversa entre os dois, e o evangelho atingindo lugares inimagináveis. Então, é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo do nosso canal. Se inscreva, curta, compartilha e até a próxima. Um abraço.